Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Dando continuidade, portanto, ao inquérito policial. Nós precisamos agora criar o conceito do que vem a ser o inquérito. Conceito este, doutores, cobrado nas mais diversas provas de concurso público no Brasil. Esse conceito já caiu para mim lá na Polícia Civil de São Paulo, já caiu na Polícia Civil do Distrito Federal no meu concurso de perito criminal, e também já caiu na PRF e também na Polícia Federal. Tudo bem? Então, dominar doutrinariamente o conceito de inquérito policial é questão de sobrevivência na sua prova. Vamos lá? Veja. Então, para nós inaugurarmos o tema de inquérito policial, eu preciso inaugurar aqui com você o nosso item de número 1, conceito. Você já entendeu, você teve pelo menos uma noção do que vem a ser o inquérito policial, sim ou não? Acredito eu que sim. Inquérito policial é nada mais do que uma investigação criminal realizada pela polícia. E você já viu no Brasil por quais polícias nós temos como atribuição constitucional a realização dos inquéritos: Polícia Civil e Polícia Federal. Logo, aqui eu sempre gosto de enaltecer nas minhas aulas a posição de um doutrinador chamado de Aury Lopes Júnior. Doutor, a doutrina do Aury é uma das doutrinas mais relevantes no que tange a inquérito policial. O professor Aury Lopes delineia um conceito que é adotado basicamente por todos os doutrinadores. Vamos ver? Aqui, portanto, eu invoco a literatura criada por Aury Lopes Júnior. Então veja. O professor Aury Lopes Júnior, ele vai trazer um conceito de inquérito que pode ser subdividido em 4 frases. Quer ver? Inquérito policial vem a ser um procedimento. Inquérito policial é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Letra B. De caráter informativo. Veja, é um procedimento administrativo de caráter informativo que visa apurar indícios de autoria, e materialidade. E letra D, sendo presidido por delegado de polícia de carreira. Calma, eu sei que você se desespera quando você vê o conceito tão grande. Eu sei que você olha para essas 4 frases e efetivamente fica com medo. Ainda mais você que às vezes nunca viu a matéria. Então, qual é a minha meta com você agora? Eu vou explicar para você qual seria a ideia de cada uma destas 4 frases. De cada uma. E eu também vou me desdobrar naquilo que a banca gosta de pegar os candidatos. Eu também vou falar aqui para você o que a banca muitas vezes se utiliza como artimanha na expectativa de te ludibriar. Você não vai cair em pegadinha de banca. Então vem. Primeiramente, cabe ressaltar que o inquérito policial, meus amigos, por favor, esta palavra aqui eu peço que você destaque. O inquérito policial, ele é um procedimento. O inquérito policial, ele é um procedimento. As bancas adoram afirmar que o inquérito policial, ele é um processo administrativo. E se você colocar que é um processo administrativo, você vai efetivamente errar a questão. Sabe por quê? Veja, o inquérito policial, ele é um procedimento. E ele não pode ser confundido com um processo propriamente dito.
Um processo administrativo você estuda lá no direito administrativo, é o famoso PAD, não é? Serve como um artifício para que seja aplicada uma penalidade a um servidor público quando praticada uma infração administrativa. Então, processo não é a nomenclatura correta a ser adotada aqui na temática de inquérito. Não, a nomenclatura correta é procedimento, hein? Não vá cair nesse troço. É um procedimento. Pedro, mas qual é a diferença de processo e procedimento? Ora, um processo é uma sequência de atos procedimentais que culminam em uma sentença judicial. Isso é um processo. Já um procedimento é uma mera diligência. Percebeu? Em procedimentos, nós não temos decisões judiciais, pelo menos não como regra. Então a ideia aqui é que você domine que o inquérito ele é um procedimento, não um processo. E aí, estamos falando de um procedimento, doutores. Repare, estamos falando de um procedimento chamado de administrativo. A banca já cobrou como sinonímia de procedimento administrativo procedimento extrajudicial também, assim como procedimento preliminar. Então, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, ou ainda chamado de procedimento extrajudicial, ou ainda de procedimento preliminar. Pedro, preliminar a quê? Ora, preliminar ao processo. Nós veremos que o inquérito policial, ele serve para dar subsídios, serve para dar base. Ele funciona como um pilar de sustentação da futura ação. É como se eu dissesse, o inquérito policial se presta a dar elementos de autoria e materialidade para o detentor, para o titular da ação penal. Isso pode ser o querelante nas ações penais privadas, e isso nós veremos à frente, ou ainda pode ser o Ministério Público. Então veja, é como se eu dissesse mais uma vez para você que o delegado de polícia ele vai apurar elementos e vai entregar esses elementos para o MP. O MP vai olhar para esses elementos, vai se convencer ou não de que houve um crime e que existe de fato um suposto autor. Percebeu? Então quando eu chamo esse procedimento de preliminar ou extrajudicial por quê, Pedro? Ora, porque você vai falar que como regra, tá? Aqui no extrajudicial, eu quero que você destaque o seguinte. Como regra, não há atuação judicial. Como regra, não há atuação do juiz na fase de inquérito. Como regra, não há atuação do juiz na fase de inquérito. Somente haverá decisões judiciais preliminares, veja, somente haverá posicionamento judicial quando o juiz for provocado pelo delegado ou pelo MP. Então veja, imagina que numa investigação criminal, o delegado precise cumprir um mandado de busca e apreensão ou ainda precise realizar uma interceptação telefônica. Hoje a lei admite que isso seja feito somente mediante autorização judicial. Logo, doutor, não tem como o delegado se utilizar desses meios probatórios sem a autorização de um juiz. Neste caso, o delegado representa perante uma autoridade judiciária. Percebeu? O juiz ele não vai atuar de ofício. Pedro, o que é atuação de ofício? Por iniciativa própria. O juiz ele não vai atuar de ofício na fase de inquérito, a não ser que ele seja provocado, e aí a atuação passa a não ser de ofício, passa a ser por provocação. Percebeu? Então o juiz ele pode atuar na fase preliminar? Lógico que pode. E inclusive você estuda que com o advento do pacote anticrime, embora nós não tenhamos plena eficácia por conta do STF, existe agora um juiz exclusivo da fase preliminar, chamado de juiz das garantias. Viu como é que o tema se coaduna muitas vezes? Então você tem que tomar bastante cuidado com este aspecto da prova. Falou de inquérito policial, eu estou falando de um procedimento que é eminentemente administrativo, chamado de extrajudicial ou ainda de preliminar. Vamos avançar?
Vamos avançar? Caráter informativo. Meus amigos, o inquérito policial, ele visa informar quem, Pedro? O titular da ação penal. Então, quem tem o direito de entrar com o processo será informado. O inquérito policial ele serve para informar o titular da ação. Mas informar de quê, Pedro? Ora, informar, meus amigos, a respeito da autoria e da materialidade. Percebeu? Dar subsídio para que seja devidamente correta o adentramento, digamos assim, na esfera judicial, que é a esfera do processo. Tudo bem? Então esse seria o segundo elemento, caráter informativo. Depois, cujo objetivo é apurar indícios de autoria e de materialidade. Mais uma vez, apurar indícios de que mesmo, Pedro? De dois elementos segundo o CPP. Elementos de autoria e elementos de materialidade. Elementos de autoria e elementos de materialidade. Então veja, o que isso significa? O inquérito policial, diligência investigativa que é, visa verificar se houve de fato uma infração penal, nós chamamos isso de materialidade, e visa também apurar se de fato existe um autor. Então, autoria e materialidade sempre são os binômios que nós encontramos atrelados a inquérito policial. Então, veja aqui que a nomenclatura que eu utilizei para você foi simplesmente a apuração de indícios. Nós veremos à frente. O inquérito policial, ele não produz provas. Não. O que o inquérito policial cria são os chamados elementos de informação. Inclusive, muitos editais separam elemento de informação de prova, porque são coisas completamente diferentes. Ao longo da matéria você vai aprender esse sentido. Aqui em inquérito policial, nós estamos falando de criação de elementos informativos. Não há produção de provas na fase de inquérito. Cuidado com isso. Inclusive cobrado na prova da Polícia Civil do Distrito Federal no ano de 2021. Então, muito cuidado com isso. Bacana? Só que eu preciso complementar esse conceito da doutrina do professor Auri com uma lei, meus amigos. Com uma lei que é a Lei 12.830 do ano de 2013. Sabe qual lei é essa? Esta lei é a lei que regulamenta as investigações criminais presididas pelos delegados de polícia. E esta lei, ela vai afirmar, então veja, a nossa doutrina fala que o inquérito policial visa apurar indícios de autoria e materialidade. Isto deve ser complementado com aquilo que uma lei afirma. E a Lei 12.830 de 2013 prevê. Prevê o quê, Pedro? Ora, prevê que o objetivo do inquérito é apurar indícios de autoria, materialidade e também, repare agora, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado. Não apenas autoria e materialidade. Então aqui eu estou complementando com você o conceito que nós temos de inquérito. Então aqui também vale que é objetivo do inquérito policial apurar as circunstâncias na qual o crime foi praticado. E aí você pode ir além e me indagar o seguinte, Pedro, por quê? Por que se deve verificar as circunstâncias nas quais o crime foi praticado? Vamos lá para o direito penal. Você estuda no crime de homicídio, que é o primeiro crime que inaugura a parte especial do Código Penal, que o homicídio praticado por relevante valor moral, por relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, é uma atenuante, melhor dizendo, é uma hipótese de redução de pena de 1/3 a 2/3. Será que é relevante para a dosimetria da pena lá do processo você afirmar para o juiz que esse homicídio é um homicídio privilegiado? Lógico que é. Isso influencia diretamente na dosimetria da pena. Por isso que deve-se também apurar as circunstâncias do crime. As circunstâncias nas quais ele foi praticado.
Percebeu? Então esta lei, ela é substancial e nós veremos aqui em inquérito algumas ponderações feitas por ela também. Vamos avançar. Para fechar, nós temos a quarta frase, presidida por delegado de polícia de carreira. Meu amigo, quem preside inquérito policial no Brasil é basicamente um delegado de polícia de carreira. Pedro, mas o que significa isso? Ora, se eu estou falando de um delegado de polícia, eu estou falando de uma pessoa que é necessariamente bacharel em quê? Bacharel em direito. E detalhe, se o delegado é de polícia de carreira, nós estamos falando de uma autoridade que é devidamente o quê? Concursada. No Brasil, para que uma pessoa presida inquérito policial, ela precisa funcionar como uma autoridade do Estado. Isto é o que significa ser presidido por delegados de polícia de carreira. Os nossos delegados hoje, eles funcionam como autoridades máximas da Polícia Civil e da Polícia Federal. Claro, no âmbito das suas repartições. A sua chefia acaba sendo o secretário de Segurança Pública e, na sequência, o presidente da República, quando a gente pega a União junto com seu ministro, e no âmbito dos estados, o governador de estado. Tudo bem? Esta seria a ideia do conceito. Já que nós matamos tudo o que a gente precisava ver sobre o conceito, vamos juntar? Vamos juntar e facilitar a sua vida? Leia, portanto, qual é o conceito de inquérito. Leia aí e vem comigo. Repare. Inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter informativo que visa apurar indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias do crime, sendo presidido por delegado de polícia de carreira. Lindo conceito do Auri, não é? E este conceito, acredite, é estendido para toda a doutrina de processo penal que se mostra relevante para nós na prova. Então nós cravamos o nosso item de número 1 da nossa prova. Matamos o conceito este que é tão cobrado. Vamos avançar? Item de número 2. Quando nós falamos do item de número 2, aqui em inquérito policial, nós veremos basicamente qual é a natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Fala para mim, doutor. Pedro, eu não sei nem o que é natureza jurídica. Eu tô de primeira viagem aqui. Ou eu estudo e nunca entendo essa história de natureza jurídica. Meu amigo, toda vez que uma banca te perguntar a natureza jurídica de determinado dispositivo ou de determinado instituto, você precisa se lembrar do seguinte: posicione-se na figura de um juiz. Posicione-se na figura de um juiz e olhe para aquele instituto jurídico. Classifique ele para mim. Essa é a ideia. Toda vez que a banca te perguntar qual é a natureza jurídica de determinado instituto, eu quero que você se lembre da essência daquele instituto. Eu quero que você se lembre qual é o papel daquele instituto jurídico no mundo do direito. Fala para mim, qual é o papel do inquérito policial no mundo do direito? Ora, eu já falei para você. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. E pronto. É isso. Ele é um procedimento administrativo que a gente também pode chamar de procedimento preliminar. Percebeu? Então estamos falando de um procedimento meramente administrativo. É um procedimento preliminar que vai subsidiar o posterior processo penal. Bem simples. Não fique se desdobrando muito em tópicos que às vezes não agregam muita coisa. Vencemos o item de número 2 e agora eu quero trabalhar com você o nosso item de número 3. Qual seria, doutor, a finalidade? Fala para mim, qual é a finalidade do inquérito policial? Ora, para que serve o inquérito policial? Ah, meus amigos, olha que interessante. Hoje, a doutrina
gosta de afirmar uma finalidade dual, uma finalidade dupla para o inquérito policial. Quer ver? Qual seria essa finalidade dupla, Pedro? Primeiro, o inquérito policial, ele visa, numa primeira análise, contribuir com a chamada, veja o termo técnico, opinio delicti. Contribuir com a chamada opinião delitiva. Pedro, mas o que vem a ser essa história de opinião delitiva? Você viu comigo que o objetivo do inquérito é apurar indícios de autoria, materialidade e também as circunstâncias do crime. Mas para que eu quero isso? Ora, quando o relatório do inquérito é entregue ao Ministério Público ou ao juiz para que vá ao querelante, diante disso, a intenção deste relatório é convencer o titular da ação se houve ou não crime e autor. Percebeu? Então contribuir com a opinião delitiva para se deflagrar ou não o processo. Essa é a ideia. Contribuir com a chamada opinio delicti do titular da ação, sempre na tentativa de convencê-lo ou não de entrar com a denúncia, no caso do MP, ou da queixa-crime, no caso do querelante. Só que aqui existe uma segunda medida enaltecida pela nossa doutrina. Essa segunda medida seria o quê? Fundamentar medidas cautelares. Fundamentar também, doutores, as chamadas medidas cautelares. Como assim, Pedro? Ora, eu já falei para você que o inquérito policial, ele não produz provas. Se o inquérito policial não produz provas, mas em fase investigativa for necessária a implementação de uma medida alternativa, de uma medida cautelar, o juiz vai ter que aplicar com base no inquérito. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que foi praticado um crime de violência doméstica e familiar contra uma mulher. Esta mulher vai em sede de delegacia e presta os seus depoimentos. O delegado de pronto baixa a portaria de abertura do inquérito policial e começa a fase investigativa. O marido, ao descobrir que a mulher dedurou ele para o delegado, ele começa a ameaçá-la. Meu amigo, não tenha dúvida. Este delegado poderá representar para o juiz para que seja implementada uma medida cautelar, por exemplo, de afastamento do lar. Com base em quê, Pedro? Com base em quê que o juiz, basicamente, decide e manda este marido se afastar do lar? Com base em quê? Ora, dos elementos colhidos em sede de inquérito. Nem processo tem ainda. Percebeu? Então os elementos informativos do inquérito também servem para subsidiar uma decisão judicial cautelar. Essa é a ideia. Essa segunda vertente de pensamento é uma vertente mais moderna que nós temos de inquérito policial. Já, sim, cobrada em muitas provas. Tudo bem? Então, lembre-se, por favor, da finalidade. E para nós fecharmos o item 4, eu quero trabalhar com você qual seria o destinatário. Qual seria o destinatário do inquérito policial? E aqui, eu gosto sempre de esquematizar o assunto com você. Quer ver? Quando nós estudamos o destinatário, nós estudamos dois tipos. Um destinatário que nós chamamos de imediato e existe um destinatário que nós chamamos de mediato. E aqui, meu amigo, minha amiga, como a galera se confunde com esse tema. Inclusive, em algumas aulas por aí, sendo explicado de uma maneira antecipada, sendo explicado de uma maneira equivocada. Vamos ver? As doutrinas, elas afirmam o seguinte: o destinatário imediato, esse eu quero destacar em vermelho para você, será sempre, doutor, o titular da ação penal. Será sempre o titular do direito de ação. Já o destinatário
mediato será quem? Fala para mim. Será o juiz. Nossa, Pedro, agora eu não entendi. Agora você bagunçou minha cabeça. É justamente por isso que eu gosto de esquematizar para você como que se dá a tramitação do inquérito. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Então veja. Sempre esta tramitação, doutores, sempre essa tramitação se dará da seguinte forma. Uma autoridade que você já viu comigo, chamada de delegado de polícia, esta autoridade, chamada de delegado de polícia, o que o CPP chama de autoridade policial, ele finaliza o inquérito em um documento. Este documento ele é chamado de relatório. Este documento é chamado de relatório. Terminou o inquérito policial, o delegado de polícia remeterá o relatório para o juiz. Ele vai remeter este relatório para o juiz. Pedro, com base em quê? O CPP fala isso daqui? Fala. Lá no artigo 10, parágrafo 1º do CPP. Finalizado o inquérito policial, ele será remetido ao juiz competente. Só que, doutor, a tramitação do inquérito não acaba por aí. O juiz disponibiliza este inquérito na forma de relatório na Secretaria do Judiciário. E quem será responsável por pegar efetivamente esse inquérito será o titular da ação. Então veja, será o titular da ação. E este titular da ação pode ter duas naturezas. Vamos lá? Este titular da ação poderá ser o Ministério Público, nos crimes que nós chamamos de crimes de ação penal pública. E no caso da ação penal privada, o titular será o querelante. Nós veremos isso no momento oportuno. Por enquanto só vai anotando, tá? No caso de ação penal privada. Então veja. Olha como que a galera costuma confundir. As bancas adoram perguntar isso. As bancas adoram. E eu já vi isso não uma nem duas vezes, mas várias. O inquérito policial, quando finalizado, ele será remetido ao juiz. Depois do juiz, isto vai para o MP. Só que cuidado, né? Por que eu cito sempre o MP? Porque é a regra. A regra dos crimes é que os crimes sejam de ação penal pública, tá? Somente será crime de ação penal privada quando a lei expressamente estabelecer. Mas vamos lá. O CPP manda que o relatório seja remetido ao juiz. E depois, ele será remetido ao titular da ação. Nós temos julgados do STJ afirmando a legalidade ou não disso. Será que pode o delegado de polícia remeter diretamente o relatório para o MP ou para o querelante? Segundo o STJ, pode. Inclusive, nós temos dispositivos regulamentadores do CNJ e do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, regulamentando o feito na órbita federal. Então, pode o delegado, ao mesmo tempo que remete os autos do inquérito para o juiz, remeter também para o titular da ação. E aí a minha pergunta é, sempre o destinatário final do inquérito é quem? Sempre o destinatário final é o titular da ação. Por isso que ele é o destinatário imediato. O juiz é um mero intermediário. Por isso que o juiz ele é o destinatário imediato do inquérito. Ele intermedia a remessa dos autos para o seu titular. Percebeu a ideia? O que eu vejo de gente falando que o juiz é o destinatário imediato não é brincadeira não. Mas cuidado, é como se eu dissesse para você, exemplificando, a remessa de uma carta a alguém. Se você pega uma carta e quer enviar para o seu parente em outro estado, quem que é o destinatário imediato desta carta? O seu parente. Mas você concorda que quem intermedia a entrega desta carta é o Correios? O Correio, portanto, ele vai intermediar esta remessa de carta. O Correio é o destinatário imediato e o seu parente é o destinatário imediato. A ideia aqui é a mesma. Tudo bem? Por favor, não confunda isso. Então veja que aqui nós temos sempre a ideia de um titular. E este titular é quem vai criar a chamada opinio delicti. Este titular
é quem deterá uma coisa que nós chamamos de opinio delicti e, portanto, é ele quem vai decidir se vai entrar ou não com o processo penal, a partir de uma inicial, que nós chamamos de inicial acusatória, no caso do MP a denúncia e no caso do querelante a queixa-crime. Tudo bem? Então eu trouxe para você um resuminho da tramitação do inquérito. O delegado finaliza o relatório e entrega ao juiz, e do juiz isto segue para o titular. Muito cuidado com questões de prova. Por quê? As questões costumam cobrar a literalidade do parágrafo 1º do artigo 10. E no parágrafo 1º não é citado o titular da ação. O parágrafo 1º vai afirmar que os autos do inquérito policial, quando finalizado, serão remetidos ao juiz. E isto você tem que colocar na sua prova como assertiva correta. O que acontece é que depois do juiz isso ainda vai para o titular. Mas isso você percebe que você não encontra respaldo aqui na fase de inquérito. Você não encontra a literalidade disso. Tudo bem? Por favor, traga para sua prova ipsis literis o que prevê o parágrafo 1º do artigo 10. Bacana? Finalizamos então o nosso item de número 4, no que diz respeito ao chamado destinatário do inquérito. Então fechamos por aqui. Na sequência, daremos continuidade ao inquérito policial, trazendo à tona as suas características. Valeu!